Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é sobre um assunto muito importante e muito atual, que é a solidão. Nesse vídeo eu vou trazer reflexões sobre a solidão. E eu quero que a gente saia daqui com um olhar diferente sobre ela, que é tão atual e ao mesmo tempo tão antiga. E ela tem tantas camadas. A solidão participa da nossa vida, mas será que é igual para todo mundo? Fica até o final, que hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre a solidão e sobre como ela tem se tornado um fenômeno no mundo moderno. Eu me chamo Mariage, eu sou professora e também sou artista, e nesse canal eu quero proporcionar para vocês, com leveza, reflexões sobre temas que atravessam o nosso dia a dia. Falar sobre a solidão é complexo, porque sabemos que é um assunto que tem muitas camadas. Mas você sabia que a solidão se tornou um fenômeno global? Uma a cada 6 pessoas se sente solitária no mundo, ou seja, isso dá cerca de 20% da população mundial. E podemos associar que a solidão se tornou também um problema de saúde pública, porque, pasmem, ela está associada a cerca de 871 mil mortes por ano no mundo. Isso dá uma conta de aí mais ou menos 100 por hora. É muito. E aqui no Brasil não é diferente. Nós estamos entre os países com maior sensação de solidão. E logicamente isso vai ter a ver com desigualdades, falta de acesso, vulnerabilidade, perda de vínculo e também um afastamento familiar. E por isso que hoje eu vou te trazer motivos para a gente refletir sobre a solidão e talvez pensar sobre o que ela tem a nos ensinar. Mas eu não vim aqui para romantizar a solidão. Vamos aos motivos? Motivo 1. Solidão é problema? Tem um olhar levemente militante sobre a solidão que vai trazer ela como, na verdade, uma forma até de liberdade. Mas será? Bom, penso que se ela não te afetar diretamente, talvez. Quando a solidão realmente dói, quando você não tem um porto seguro, sim, obviamente a solidão vai ser um problema. Ou então quando a sua condição pode vir a determinar certa solidão. Temos várias possibilidades: classe social, de raça, de condição física, sexualidade. A gente sabe que a nossa sociedade é muito preconceituosa e sim, essas características podem trazer uma maior solidão. E não tem como romantizar essa solidão. Vai lá e tenta fazer as coisas absolutamente só pra você ver se é fácil, se é possível, o quanto te custa, o quanto dói. E aí vem me dizer que solidão não é um problema. Motivo 2. Aprendemos a competir. Tem alguém trabalhando enquanto você dorme? Tem alguém estudando enquanto você escova os dentes? Enquanto você descansa, este alguém está aumentando o seu patrimônio. Enquanto você está fazendo carinho no seu gato, tem alguém ganhando mais que você. Existe sim, cultivado dentro de nós, um senso de competição, um senso de observar e, por vezes, querer ser superior. Obviamente que eu não tô falando de todo mundo, nem de todas as circunstâncias, mas você tá me entendendo. E aí você mesmo, quando ingessa essa mentalidade e internaliza essa maneira, essa lógica de pensar e de fazer as coisas, você acaba criando suas próprias prisões. Por vezes, vive acreditando que está atrasada, atrasado, por sempre estar se comparando. Como você vai estar atrasado se a vida é só sua? E vamos para o motivo 3. Ter se acostumado a fazer tudo só. Amiga, você tem alguma roupa suja aí pra me emprestar? Poxa, não, amiga, é que eu lavei o cabelo e eu não quero molhar a roupa. A roupa suja é pra pôr na cabeça. Oxe, vou te dar a roupa suja pra você pôr na cabeça. Paz, se valorize, mulherzinha. Não, amiga, pode ser roupa suja mesmo. Oxe, tu era cheirosinha. Poxa, não precisa não, mulher. Às vezes você pode ter sido aquela criança que aprendeu que não podia dar trabalho. Aquela criança que fazia tudo sozinha, resolvia tudo sem ter que ninguém se preocupar. Pois bem, não é incomum na nossa realidade brasileira. Só que aí quando essa criança cresce, ela de alguma maneira sabe que ela não pode incomodar. Que ela tem que resolver tudo sozinha. E aí mora um grande problema, porque não dá pra resolver tudo sozinha. Só que por vezes a gente se acostuma a resolver tudo sozinha. Isso se torna um mecanismo automático que você não pensa pra fazer. Você só faz porque você sempre fez dessa maneira. Você não tem condições de dar conta de tudo.
porque tudo é muita coisa. Só que isso de não querer incomodar vai tão longe, mas tão longe, que atravessa relações, que faz a gente, por vezes, se negligenciar. E as pessoas que te incomodam e você não tem escolha. A gente já vai partir pro motivo 4. A solidão que você não escolhe. E quando as pessoas te incomodam e você não tem escolha. Sobrecarregar você por vezes, que vão pedir coisas nada a ver. Oi, amiga, tudo bom? Eu queria ver se você podia passar no seu cartão uma bolsa pra mim, porque eu queria ir na formatura da Ju. E eu tô sem dinheiro, mas assim, aí eu te pago todo mês, assim, sem você se preocupar. Oh, meu pai. Ou até que vão, no dia a dia mesmo, te fazer se sentir incomodada. A gente que é mulher, a gente sabe quantas vezes a gente se sente colocada numa posição que a gente não está confortável. E o que a gente faz? Tem coisas que a gente não consegue expor. Você não pode deixar que o que te incomoda, o que te atravessa, o que te faz sentir diminuída, fique por isso mesmo. Isso não é possível. A gente já passou desse lugar. Porque o seu silêncio, ele custa caro. E sabe qual é o preço do seu silêncio? Pessoas que às vezes estão ao seu redor e passam pela mesma situação que você. Quando você fala, você abre o caminho para que elas também possam falar. Traz com você quem sente o mesmo que você sente. Então não se cale quando você se sente só em situações que te fazem sentir diminuída. Se você tá gostando desse conteúdo, dê seu like, ativa aí as notificações, se inscreve no meu canal, o canal é novo, estou aqui produzindo conteúdos com toda a dedicação e eu espero que isso possa te agregar em algo. Motivo 5. E a solitude. Se você passou por situações onde você escolheu estar só, você sabe o valor da sua companhia, você sabe a importância da sua presença e você sabe que, por vezes, a melhor companhia que você vai ter vai ser a sua. Quando é escolha é uma coisa, quando é condição é outra. Quando a gente, enquanto mulher, passa por situações que nos diminuem, que nos inferiorizam e que a gente sabe que não faz a gente crescer, estar ali, lógico, a gente não vai escolher continuar ali. Pelo menos é o que a gente preza, né? Enquanto mulher, a gente sabe que a gente tem que ter nossos limites bem estabelecidos. Quanto que a gente batalhou, teve experiências, aprendizados para chegar até ali. Então, quando a solidão é uma opção que você escolhe, temos também uma vitória. Porque se você está escolhendo aquilo, é porque você identifica um local que você não pertence mais e você vê a necessidade de sair. Só que a gente sabe que para fazer isso precisa ter muita força, né? Então, meu amor, se você tá num lugar que não tá te fazendo bem, eu te desejo força, coragem, organização para sair desse lugar. E se você conseguiu sair desse lugar, você sabe do que eu tô falando também. O quanto que é satisfatório, importante e quanto nos dignifica enquanto ser humano quando a gente consegue sair de uma situação que não faz bem. E aí a gente já parte para o motivo 6, continuando as nossas reflexões sobre a solidão. O que é uma vida bem-sucedida? Gente, eu até esqueci, falando em vida bem-sucedida, eu estou aqui com um chazinho de gengibre. Se não tiver lá essas coisas, eu te aconselho a tomar um chazinho de gengibre, viu? Meu Deus do céu, está muito forte. O que é uma vida bem-sucedida? Ser feliz, em se sentir confortável. E aí a felicidade ela vai estar ligada ao quê? Comer, dormir, ter segurança e ter amor na vida, né? Amigos, família, relacionamento, ter amor nos cercando. Mas aí vamos lá aí para nossa realidade moderna. Quando a gente pensa na maior parte da população, a gente sabe também que até não é tão barato assim comer muito bem. É mais barato você comer produtos industrializados do que você comer produtos naturais, a depender, obviamente, de onde você mora. Quando a gente fala sobre dormir, hoje em dia é comum que as pessoas não tenham aí um sono de qualidade, ou seja, não consigam dormir bem, onde muitas vezes existe até a necessidade de tomar medicamentos para poder dormir direito. E aí quando a gente fala segurança, sabendo que a maior parte do Brasil, sim, vive em situações de vulnerabilidade, a gente sabe também que a segurança, ela não chega para todo mundo. Que se sua rua é segura, se sua casa é segura, se você consegue caminhar sem se preocupar se você vai ser assaltado,
ou se vai acontecer alguma coisa pelo caminho, você é uma pessoa que está um pouco acima da média. Quando a gente fala de Brasil. E aí, passando pro amor, quando a gente fala de família, de amigos, de relacionamento. A gente tem vivido um fenômeno global onde as pessoas têm tido mais dificuldade de se relacionar. As pessoas estão mais distantes, existe um afastamento familiar, existe um vício em telas. E eu, como sendo professora também de adolescente, vejo isso escancarado. E sim, isso é um problema brutal. E quando a gente pensa nesse quadro como a ideia de pensar a felicidade, pensar o bem-estar, pensar ser bem-sucedido, as nossas necessidades básicas estão sendo terceirizadas. A gente não tá conseguindo ter as nossas necessidades básicas supridas. E aí eu penso, gente, isso é a modernidade? A gente tá errando muito feio. A gente tá atento às pessoas da nossa realidade. Uma vez, há muito tempo atrás, quando a gente ainda usava muito mais Facebook, eu participava de um grupo só de mulheres, e uma mulher fez uma postagem onde ela perguntava se alguém poderia oferecer o serviço de acompanhar ela no médico. Pense aí, você não tem ninguém para poder te acompanhar para ir para uma consulta, porque ela ia fazer um exame que ia fazer com que ela se sentisse zonza, ela não ia conseguir ter condição de voltar sozinha para casa. Isso lá em São Paulo, o município brasileiro com a maior população. E aí a gente já pula pro motivo 7. Como fomos parar tão longe? Como a gente conseguiu se distanciar tanto da gente mesmo? Como a gente conseguiu se distanciar tanto da gente mesmo e das pessoas que estão à nossa volta? Mas será que a gente tá longe mesmo? Porque longe, longe mesmo, a gente, em teoria, não devia estar, né? A gente passou por uma pandemia. Então, nesse momento, sim, a gente estava longe. Mas por que a gente tá tão longe? A distração às vezes pode ser boa, mas às vezes ela pode ser um problemão. E nesse caso, ela é um problemão. Uma coisa que eu posso concluir é que a solidão, ela só é boa quando a gente escolhe. A solidão só não é um problema quando a gente escolhe. E nem sempre a gente consegue escolher. Eu desejo que a gente possa ter uma realidade com mais atenção às pessoas à nossa volta. Porque sim, a solidão ela é um problema de saúde pública. Pequenas mudanças podem trazer grandes transformações. Então que a gente não esteja distraído. E aí quando eu falo daquele caso da moça que pediu ajuda lá no Face, poxa, teve tanta gente, tanta mulher, e se ofereceu pra acompanhar ela, e nenhuma teve coragem de cobrar R$1. Isso me emociona, gente. De verdade, porque a gente vê tanta notícia ruim, tanta coisa pesada, mas existem pessoas boas nesse mundo. Existem pessoas com um coração gigante. E não são poucas pessoas. Existe gente muito maravilhosa nesse mundo. E que a gente possa ser também essas pessoas muito maravilhosas nesse mundo. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desses aqui, que vão aparecer na sua tela. Obrigada por assistir até aqui. E fica aí um grande beijo